Era a primeira vez que ela se abria assim, e ele simplesmente não conseguiu resistir. A noite inteira preso em cada palavra, em cada olhar. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que aconteceu depois vai te surpreender. A luz dourada do entardecer baiano se filtrava pelos arcos coloniais do solar do Unhão, pintando sombras alongadas sobre as pedras centenárias que haviam presenciado séculos de história. O ar morno daquela noite de primavera carregava consigo o perfume embriagador dos jasmins, misturando-se com as notas sofisticadas dos perfumes caros que flutuavam entre os convidados do baile beneficente mais exclusivo de Salvador. Carolina Souza parou no umbral do pátio principal, prendendo a respiração. Seus olhos escuros, da cor do café recém-coado, percorriam cada detalhe daquele cenário que parecia tirado de um sonho impossível. A Baía de Todos os Santos brilhava ao fundo, enquanto as primeiras estrelas começavam a surgir no céu violáceo. Nunca havia imaginado que uma simples entrega de trabalho a levaria até ali. Suas mãos tremiam imperceptivelmente, escondidas entre as pregas do vestido vermelho carmesim que havia pertencido à sua avó. Durante 3 madrugadas consecutivas, enquanto os tambores do pelourinho enchiam o silêncio da noite, Carolina havia ajustado cada costura, modificado cada pence, transformando aquela relíquia familiar em algo que pudesse usar sem despertar suspeitas de sua origem humilde. O veludo gasto ainda conservava o aroma de alfazema e memória que sua avó costumava deixar em todas as suas roupas. A jovem costureira de 23 anos havia chegado ao solar do Unhão com um propósito simples: entregar um vestido de festa bordado à mão que lhe haviam encomendado para uma das convidadas. Deveria ter usado a entrada de serviço, a porta dos fundos, onde pessoas como ela entregavam seus trabalhos sem serem vistas, sem se misturar com a elite baiana que lotava aqueles salões. Mas um erro do segurança, um mal-entendido sobre direções e corredores, a havia conduzido diretamente ao coração da celebração. E agora estava ali, presa entre o desejo de fugir e a fascinação paralisante de presenciar um mundo que jamais seria o seu. O murmúrio das conversas cessou subitamente quando um homem subiu ao pequeno palco instalado junto à varanda principal. Carolina observou como os convidados dirigiam sua atenção a ele com uma mistura de respeito e algo que ela não soube identificar imediatamente. Talvez temor, talvez admiração, talvez ambos entrelaçados como os fios de um bordado complexo. Ricardo Monteiro tinha 42 anos, mas o peso de sua história lhe acrescentava uma gravidade que transcendia a idade. Seus cabelos escuros, salpicados de alguns fios prateados nas têmporas, emolduravam um rosto de feições marcantes que raramente se suavizavam com sorrisos. Era alto, de ombros largos, e se movia com a segurança de quem está acostumado a que o mundo se adapte aos seus passos. A taça de espumante que segurava na mão direita brilhava como ouro líquido sob as luzes estrategicamente dispostas. Começou seu discurso com voz profunda, modulada por anos de negociações e apresentações diante de conselhos de administração. Falou sobre a fundação, sobre as crianças que se beneficiariam dos fundos arrecadados, sobre a responsabilidade de quem tinha mais em compartilhar com quem tinha menos. Suas palavras eram corretas, impecáveis, mas Carolina detectou algo no tom que lhe pareceu estranhamente familiar. A cadência oca de quem recita um roteiro decorado, de quem construiu muros tão altos ao redor do coração que já não lembra como é falar das entranhas. Então seus olhares se cruzaram. Ricardo parou no meio de uma frase. A taça de espumante em sua mão oscilou perigosamente, derramando algumas gotas douradas sobre a toalha branca do palco. Seus olhos, de um verde intenso que lembrava as matas da Chapada Diamantina sob a chuva, se cravaram naquela jovem desconhecida que se destacava entre a multidão como uma chama viva no meio da escuridão. Carolina sentiu o impacto daquele olhar como um golpe físico no centro do peito. O ar abandonou seus pulmões. Suas bochechas se acenderam com um rubor que a maquiagem escassa não conseguia disfarçar. Quis desviar o olhar, quis dar meia volta e desaparecer por onde havia entrado, mas seus pés pareciam ter se fundido com as pedras centenárias do chão.
Algo se deslocou no interior de Ricardo Monteiro naquela noite. Algo que estava adormecido há anos, enferrujado, abandonado em algum canto escuro de sua alma. Olhar para aquela mulher de vestido vermelho e mãos trêmulas foi como ouvir uma melodia esquecida, como encontrar uma carta antiga escondida entre as páginas de um livro que acreditava ter lido por completo. Ela era diferente, absolutamente, irremediavelmente diferente. Não possuía a beleza artificial das socialites paulistanas que o rodeavam habitualmente, essas mulheres esculpidas por cirurgiões e estilistas até perderem qualquer vestígio de humanidade genuína. Carolina tinha uma beleza que nascia de dentro, uma autenticidade despretensiosa que brilhava em cada gesto pequeno, na maneira como seus dedos acariciavam inconscientemente o tecido de seu vestido, em como mordia levemente o lábio inferior enquanto tentava passar despercebida. Ricardo terminou seu discurso de alguma forma que não recordaria depois. As palavras saíram de sua boca por pura inércia, enquanto sua mente, pela primeira vez em anos, se encontrava completamente ocupada por algo que não fossem cifras, contratos ou estratégias empresariais. Precisava saber quem era ela. Precisava ouvir sua voz. Precisava entender por que a presença dela havia conseguido o que nenhuma outra pessoa havia alcançado em mais de 2 décadas: fazê-lo sentir algo. E enquanto a orquestra começava a tocar os primeiros compassos de uma valsa, enquanto os convidados se dispersavam pela pista de dança improvisada entre as colunas antigas, Ricardo Monteiro, o empresário que havia construído um império sobre os alicerces do autocontrole e da frieza calculada, tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Desceu do palco e caminhou diretamente até ela. A Carolina viu aquela figura imponente se aproximar e seu primeiro instinto foi fugir. Conhecia seu lugar no mundo, entendia as fronteiras invisíveis que separavam pessoas como ela de homens como ele. Mas antes que pudesse se mover, seu corpo atraiu da maneira mais humilhante possível. Ao tentar recuar, seu salto se enganchou numa irregularidade do piso antigo. Perdeu o equilíbrio e, na tentativa desesperada de recuperá-lo, estendeu os braços em direção ao primeiro ponto de apoio disponível, um garçom que passava ao seu lado com uma bandeja repleta de canapés selecionados. O desastre foi espetacular em sua perfeição. A bandeja voou pelos ares, numa parábola quase poética. As coxinhas de siri, os bolinhos de bacalhau e as empadinhas de palmito se dispersaram como uma constelação gastronômica antes de se espatifarem contra as pedras centenárias do pátio. O som da porcelana se quebrando ecoou entre as colunas, e por um instante eterno, o silêncio caiu sobre o baile como um manto pesado. Todas as cabeças se viraram. Os murmúrios começaram quase imediatamente. Sussurros venenosos que Carolina podia sentir como agulhas se cravando em sua pele. O calor da vergonha subiu de seu peito até seu rosto, tingindo suas bochechas de um vermelho mais intenso que o de seu vestido. Quis que a terra se abrisse e a engolisse. Quis desaparecer, evaporar, se transformar numa daquelas sombras que brincavam entre os arcos. Mas então, uma mão firme pousou sobre seu braço e uma voz grave falou junto ao seu ouvido. Fique. Uma única palavra. 2 sílabas que continham algo que Carolina não soube interpretar. Uma ordem, uma súplica, uma promessa. Ricardo havia chegado até ela no momento exato do desastre. Com um gesto sutil mas autoritário, dispensou os funcionários que se apressavam a limpar a bagunça. Seu olhar varreu os convidados curiosos com uma frieza que os fez voltar imediatamente às suas conversas, como se nada houvesse acontecido. Me desculpe muito, murmurou Carolina, sua voz apenas um fio trêmulo. Eu não deveria estar aqui. Vim entregar uma encomenda e me perdi. E... como você se chama? A pergunta a interrompeu, direta e sem rodeios. Carolina ergueu o olhar e encontrou aqueles olhos verdes que a observavam com uma intensidade desconcertante. Carolina, respondeu, sentindo-se estranhamente exposta sob aquele olhar. Carolina Souza. Carolina, repetiu ele, saboreando o nome como se fosse um vinho excepcional. Um nome bonito, forte, brasileiro. Ela piscou,
surpresa com aquela reviravolta inesperada na conversa. Obrigada. Às vezes, as coisas mais autênticas nascem da simplicidade, disse Ricardo, e algo em seu tom sugeria que falava de muito mais que nomes. Me permite convidá-la para uma bebida? Como desculpa pelo comportamento dos meus convidados, que certamente a fizeram se sentir desconfortável com seus olhares. Carolina hesitou. Tudo naquela situação contradizia as regras não escritas de seu mundo. Ela era uma costureira do Pelourinho, ele era um dos homens mais ricos do Brasil. Ela havia chegado ali para entregar um trabalho. Ele era o dono daquele solar alugado para a ocasião. A distância entre ambos era oceânica, mas havia algo nos olhos dele, algo que ela reconheceu sem poder nomear. Uma solidão profunda, camuflada sob camadas de sofisticação e poder. Uma ferida antiga que pulsava sob a superfície daquela fachada impecável. Só uma, aceitou finalmente. E depois preciso ir embora. Ricardo sorriu pela primeira vez naquela noite, e Carolina descobriu que, quando o fazia, seu rosto se transformava completamente. As linhas duras se suavizavam, os olhos se iluminavam, e por um instante fugaz, ela pôde vislumbrar o homem que talvez ele tivesse sido antes de a vida endurecê-lo. Ele a guiou até um canto afastado do pátio, onde uma pequena mesa de ferro forjado esperava sob a sombra de um jasmineiro carregado de flores. O aroma de jasmim era mais intenso ali, quase inebriante. Um garçom apareceu silenciosamente com 2 taças de champanhe gelado, e Carolina se perguntou como era possível que o serviço soubesse exatamente qual bebida trazer sem que ninguém houvesse pronunciado uma palavra. — O que você faz, Carolina? Perguntou Ricardo, inclinando-se levemente em sua direção, como se as palavras dela fossem o som mais importante do universo. — Sou costureira. Tenho um pequeno ateliê no Pelourinho, herdado da minha avó. Me especializo em vestidos de festa e de noiva, mas também faço ajustes e trabalhos sob encomenda. Você bordou o que está usando? Carolina baixou o olhar para seu vestido, consciente de cada imperfeição que só ela podia detectar. Era da minha avó, eu só ajustei. Não diga só. A voz de Ricardo endureceu levemente. Criar algo com as próprias mãos nunca é só nada. É a forma mais pura de expressão humana. Ela o olhou com renovada curiosidade. Não esperava aquela sensibilidade de um empresário hoteleiro, conhecido por sua eficiência implacável nos negócios. O senhor cria coisas com suas mãos? Não. A resposta foi cortante, quase amarga. Eu compro coisas que outros criam. Acumulo, administro, multiplico. Mas não crio nada verdadeiro. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de significados não expressos. Carolina teve a sensação de haver tocado acidentalmente uma ferida profunda, e o impulso de se desculpar lutou contra a curiosidade de saber mais. — Por que me olha assim? Perguntou finalmente, incapaz de suportar por mais tempo a intensidade daqueles olhos verdes. — Porque não entendo como é possível que você exista. A confissão a deixou sem fôlego. Ricardo desviou o olhar pela primeira vez, dirigindo-o para a baía, onde as luzes de Salvador brilhavam ao longe. Faz anos que frequento eventos como este. Continuou sua voz mais baixa, mais íntima. Anos rodeado de pessoas que querem algo de mim. Dinheiro, influência, contatos. Esqueci como é conversar com alguém que não tem uma agenda oculta, que não calcula cada palavra. Como o senhor sabe que eu não tenho uma agenda oculta? A pergunta era desafiadora, e Carolina se surpreendeu com sua própria audácia. Mas Ricardo não pareceu ofendido. Ao contrário, um sorriso quase imperceptível curvou os cantos de seus lábios. Por suas mãos. Minhas mãos. Tem calos. Tem pequenas cicatrizes de agulhas. Tem a textura de quem trabalha, de quem cria, de quem conhece o valor do esforço honesto. As mãos de alguém com agenda oculta estão sempre bem cuidadas demais, perfeitas demais. As suas contam uma história verdadeira. Carolina sentiu que as lágrimas ameaçavam brotar de seus olhos e piscou rapidamente para contê-las. Ninguém jamais havia falado de suas mãos com semelhante reverência. Para a maioria, eram mãos ásperas, mãos de trabalhadora, mãos que denunciavam sua origem humilde. Para aquele homem estranho e contraditório, eram aparentemente algo precioso. — Você dança? Perguntou Ricardo de repente, pondo-se de pé e oferecendo-lhe a mão. —
Não sei dançar. Pelo menos não formalmente. Só dancei com minha avó na cozinha de casa, quando ela colocava discos antigos de Luiz Gonzaga. Então será uma honra ser seu segundo parceiro de dança. Ela tomou a mão dele, e o contato de sua pele contra a dele enviou uma descarga elétrica através de todo o seu corpo. Deixou-se guiar até o centro do pátio, onde outros casais já se moviam ao ritmo da orquestra. A música mudou naquele momento, como se o maestro houvesse percebido algo especial no ar, e os primeiros compassos de uma valsa lenta encheram a noite. "Confie em mim", sussurrou Ricardo junto ao seu ouvido. "Apenas me siga." E Carolina o fez. Seus passos eram desajeitados no começo, inseguros, tropeçando nos dele e nas dobras de seu próprio vestido. Mas Ricardo a guiava com uma paciência infinita, corrigindo suavemente seus movimentos, antecipando seus erros, sustentando-a quando ameaçava perder o equilíbrio. Pouco a pouco, algo mágico começou a acontecer. Seus corpos encontraram um ritmo comum, uma sincronia que transcendia a técnica e adentrava territórios mais profundos. O mundo ao redor se difuminou até desaparecer. Os demais convidados, as colunas antigas, as estrelas que brilhavam sobre eles. Só existiam os dois, movendo-se juntos sob o céu de Salvador, tecendo com seus passos uma história que apenas começava. Quando a música terminou, Carolina percebeu que haviam dançado 3 peças completas sem parar. Sua respiração estava agitada, mas não pelo esforço físico. Algo havia despertado em seu interior, algo que ela não sabia que existia, que ao olhar para Ricardo, viu em seus olhos o mesmo despertar, a mesma surpresa, a mesma certeza aterrorizante de que aquela noite havia mudado algo fundamental no tecido de suas vidas. O jardim de jasmins se estendia além do pátio principal, um labirinto perfumado de trilhas de pedra e fontes escondidas. Ricardo guiou Carolina através dele, enquanto o baile continuava às suas costas, o murmúrio das conversas e a música da orquestra transformados em um rumor distante. "Minha avó dizia que os jasmins de Salvador guardam segredos", comentou Carolina acariciando uma folha brilhante ao passar, "que se você sussurrar seus desejos a eles na primavera, quando florescem, eles se realizam antes de as flores murcharem. Você acredita nessas coisas?" "Acredito que há verdades que a lógica não pode explicar." "E o senhor?" Ricardo guardou silêncio durante vários passos, considerando a pergunta com uma seriedade que Carolina não esperava. "Deixei de acreditar em muitas coisas há muito tempo", admitiu finalmente. "Mas esta noite estou começando a duvidar das minhas próprias certezas." Sentaram-se em um banco de pedra junto a uma pequena fonte, cujo murmúrio proporcionava uma cortina de intimidade, frente ao resto do mundo. A lua, quase cheia, banhava tudo com uma luz prateada que suavizava os contornos e tornava as cores mais profundas. "Me fale do seu ateliê", pediu Ricardo. "Me fale do seu trabalho." Carolina não pôde evitar sorrir. Ninguém fora de seu círculo íntimo jamais lhe havia pedido que falasse de algo tão mundano. É pequeno. Mal tem espaço para uma mesa de corte e 2 máquinas de costura. Fica num beco do Pelourinho, tão estreito que o sol só entra durante 2 horas ao meio-dia. As paredes estão cheias de fotografias antigas. Minha avó com suas clientes, minha mãe de criança experimentando vestidos, eu aprendendo meus primeiros pontos. Fez uma pausa, perdida momentaneamente nas memórias. Cheira a tecido e a óleo de máquina, e no verão faz um calor terrível porque não posso pagar ar-condicionado. Mas quando estou lá, cortando moldes ou bordando rendas, sinto que estou exatamente onde devo estar. "Você nunca quis algo mais?", perguntou Ricardo, genuinamente curioso. "Algo maior, mais ambicioso?" "Sonho em criar minha própria coleção algum dia. Vestidos que contem histórias, que sejam algo mais que roupa para usar. Mas sonhos grandes exigem recursos grandes, e eu mal consigo pagar o aluguel todo mês." "Recursos podem ser conseguidos. Não da maneira que o senhor os conseguiu. Nem todo mundo nasce com vantagens." As palavras saíram mais cortantes do que Carolina pretendia, e ela se arrependeu imediatamente. Mas Ricardo não pareceu ofendido. Ao contrário, uma sombra cruzou seu rosto, escurecendo momentaneamente a luz que havia brilhado em seus olhos durante toda a noite.
Não nasci com vantagens, disse baixinho. Nasci numa família que me abandonou quando mais precisei deles. Tudo o que tenho, construí das cinzas que eles deixaram. Carolina o olhou fixamente, sentindo que havia tocado algo profundo e inesperado. Desculpe, eu não sabia. Ninguém sabe. É uma história que mantive escondida por mais de 20 anos. Ricardo se virou para ela, e sua expressão era de uma vulnerabilidade que contrastava dramaticamente com a imagem de poder que projetava ao mundo. Mas há algo em você que me faz querer contar verdades que nunca compartilhei. O silêncio se estendeu entre eles, denso e expectante. Carolina entendeu que estava sendo convidada a cruzar um limiar, a entrar num território que aquele homem guardava zelosamente. Me conte, sussurrou. Se quiser, me conte. E Ricardo o fez. Falou de sua infância numa mansão em São Paulo, cercado de luxos que ocultavam uma disfunção profunda, de pais que se odiavam em silêncio, que usavam os filhos como peões em suas guerras pessoais, de uma mãe ausente emocionalmente e um pai tirânico que media o valor das pessoas unicamente por sua utilidade. Contou sobre a manhã em que acordou, aos 19 anos, para descobrir que seus pais haviam desaparecido durante a noite, sem aviso, sem despedida, sem explicação. Só deixaram dívidas astronômicas, escândalos prestes a estourar e 2 filhos órfãos de afeto, muito antes de serem órfãos de presença. Renata tinha 17 anos, continuou, sua voz apenas um sussurro rouco. Tive que me tornar adulto da noite para o dia. Tive que aprender a navegar um mundo que queria nos destruir, a reconstruir um império a partir dos escombros da traição. E você conseguiu? Conseguiu o império. Seu riso foi amargo, desprovido de alegria. Mas no processo, perdi algo mais importante. Perdi a capacidade de confiar, de me abrir, de acreditar que alguém poderia ficar. Carolina estendeu a mão e a pousou suavemente sobre a dele. O gesto era simples, quase inocente, mas carregado de um significado que ambos perceberam. Eu também sei o que é perder coisas importantes, disse ela. Meu pai carregou uma culpa injusta durante toda a minha infância. Nunca falava do passado dele, mas eu via como aquilo o consumia por dentro. Morreu quando eu tinha 15 anos, e nunca soube exatamente o que o atormentava. Sinto muito. Não sinta. Ele me deixou algo mais valioso do que explicações. Me deixou o exemplo de um homem honrado que enfrentou as consequências de decisões que nem sequer eram suas. Me ensinou que a dignidade não se mede pelas circunstâncias, mas por como as enfrentamos. Ricardo girou sua mão sob a dela, entrelaçando seus dedos num gesto que pareceu natural, inevitável. Você é extraordinária, Carolina Souza. Sou uma costureira do Pelourinho que tropeçou numa bandeja de salgadinhos. Você é muito mais do que isso. E acho que esta noite você me salvou de algo, embora ainda não saiba exatamente do que. O amanhecer começava a se insinuar no horizonte, tingindo o céu de tons rosados e dourados. Haviam passado horas conversando, compartilhando histórias, descobrindo conexões inesperadas entre seus mundos aparentemente incompatíveis. Mas o tempo tinha outras intenções. O som de saltos se aproximando rompeu a bolha de intimidade que os envolvia. Uma mulher apareceu no final da trilha, sua silhueta recortada contra a luz nascente do dia. Alta, elegante, com os cabelos escuros presos num coque severo, caminhava com a determinação de quem está acostumada a que o mundo se afaste para deixá-la passar. Ricardo. Sua voz era fria, cortante como uma lâmina de aço. Estive te procurando por todo lado. O leilão beneficente terminou há horas e os patrocinadores principais esperam se despedir pessoalmente. Renata. O tom de Ricardo mudou imperceptivelmente, tornando-se mais formal, mais distante. Estava ocupado. Os olhos de Renata pousaram sobre Carolina com uma avaliação impiedosa, que a fez se sentir como um pedaço de tecido sob a lupa de um inspetor de qualidade. Cada detalhe foi registrado. O vestido ajustado que denunciava sua confecção caseira, as mãos trabalhadas, a ausência de joias caras. Já vejo, disse lentamente, e nessas 2 palavras Carolina percebeu um universo de desprezo. Talvez sua convidada devesse se retirar. Os funcionários de serviço têm sua própria saída.
Renata, não se preocupe. Carolina se pôs de pé, reunindo os fragmentos de sua dignidade ferida. Já estava de saída mesmo. Carolina, espere. Mas ela já estava caminhando em direção ao pátio principal, seus passos rápidos sobre as pedras antigas. Ricardo fez menção de segui-la, mas a mão de sua irmã se fechou sobre seu braço com uma força surpreendente. Deixe-a ir, sibilou Renata. Você não sabe quem é essa mulher. Sei exatamente quem ela é. Não, irmão, não sabe. Mas eu sei. E quando eu lhe contar a verdade, você vai me agradecer. A última imagem que Carolina viu antes de desaparecer pelo portão principal foi a de Ricardo. Imóvel ao lado de sua irmã, a luz do amanhecer dourado sobre a baía de Todos os Santos, iluminando seu rosto, enquanto algo que poderia ter sido esperança se extinguia lentamente em seus olhos. 3 dias depois do baile, Carolina recebeu uma ligação que mudaria tudo. Estava em seu ateliê, cercada de metros de seda marfim que precisava se transformar num vestido de noiva para uma cliente de junho. O zumbido da máquina de costura enchia o pequeno espaço, enquanto suas mãos, experientes e seguras, guiavam o tecido sob a agulha. Havia tentado não pensar em Ricardo. Havia fracassado espetacularmente. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto dele iluminado pela lua do jardim. Cada vez que o silêncio caía sobre o ateliê, ouvia o eco de sua voz contando segredos que guardava havia décadas. Havia sido uma noite irreal, um parêntese mágico em sua existência ordinária. E como tudo que é mágico, havia terminado ao amanhecer. O telefone tocou 3 vezes antes que Carolina se decidisse a atender. Senhorita Souza? A voz do outro lado era masculina, profissional, desprovida de calor. Estou ligando a pedido do Sr. Monteiro. Ele gostaria de agendar uma reunião com a senhora esta tarde. O coração de Carolina deu um salto. Uma reunião? Para quê? O Sr. Monteiro prefere tratar o assunto pessoalmente. Às 5 horas no Hotel Monteiro de Salvador lhe convém? Ela hesitou. A parte racional de sua mente gritava para recusar, que aquilo não poderia trazer nada de bom. Mas outra parte, mais profunda e mais teimosa, precisava vê-lo de novo. Tudo bem. Às 5. Passou as horas seguintes alternando entre a antecipação nervosa e o terror. Experimentou 3 vestidos diferentes antes de se decidir por um simples de algodão azul que sua avó teria aprovado. Prendeu o cabelo numa trança que depois soltou. Maquiou-se levemente, tirou a maquiagem, maquiou-se de novo. Quando chegou ao Hotel Monteiro, um edifício histórico convertido em estabelecimento de luxo, no coração do Pelourinho, suas mãos tremiam tanto quanto na primeira noite. Mas não foi Ricardo quem a esperava no saguão. Renata Monteiro estava sentada numa das poltronas de couro, sua postura perfeita, sua expressão impenetrável. Ao lado dela, sobre uma mesinha de vidro, repousava uma pasta de cor parda. Senhorita Souza. Que pontual. Sente-se, por favor. Carolina obedeceu mecanicamente, sua confusão dando lugar rapidamente a uma apreensão crescente. Esperava ver seu irmão. Meu irmão não sabe que a senhora está aqui. Esta é uma conversa entre nós, de mulher para mulher. O silêncio se estendeu, pesado como uma laje. Renata abriu a pasta e extraiu várias fotografias em preto e branco, gastas pelo tempo. Reconhece este homem? Carolina pegou as fotografias com mãos trêmulas. Nelas aparecia um homem jovem, de feições angulosas e expressão séria, vestido com uniforme de motorista. Demorou vários segundos para reconhecer seu próprio pai. É meu pai, Miguel Souza. Mas como... Seu pai trabalhou para nossa família durante 3 anos, antes de você nascer. Era o motorista particular dos nossos pais. O mundo pareceu se inclinar sob os pés de Carolina. Eu não sabia. Ele nunca falou sobre... É claro que não falou. A voz de Renata destilava um veneno contido. Porque seu pai, senhorita Souza, foi cúmplice da maior traição que esta família já sofreu. Foi ele quem ajudou nossos pais a planejar a fuga. Foi ele quem dirigiu o carro que os levou ao aeroporto naquela noite. Foi ele quem nos deixou órfãos. Não. Carolina negou com a cabeça, recusando-se a acreditar. Meu pai era um homem honrado. Jamais teria... Jamais. Renata soltou uma risada seca, desprovida de humor.
Aqui estão as provas. Extratos bancários que mostram depósitos regulares em sua conta durante os meses anteriores à fuga. Testemunhos de outros funcionários que o viram ajudar a carregar a bagagem. O contrato de aluguel do apartamento, onde nossos pais se esconderam antes de abandonar o país, assinado com o nome de seu pai. As fotografias e documentos caíam sobre a mesa como golpes, cada um mais devastador que o anterior. Carolina sentia que se afogava, que o chão se abria sob ela revelando um abismo de mentiras e segredos. Isso deve ser um erro, sussurrou. Tem que haver uma explicação. A explicação é simples. Seu pai foi um traidor. E agora, 20 anos depois, sua filha aparece num baile da minha família, seduzindo meu irmão com sua inocência fingida. Coincidência? Não acho. Eu não sabia de nada disso. Carolina se pôs de pé bruscamente, as lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não fui àquele baile para seduzir ninguém. Nem sabia quem era Ricardo até aquela noite. Talvez seja verdade, talvez não. Mas o que é absolutamente verdade é que a senhora vai se manter afastada do meu irmão. Não permitirei que a filha do homem que destruiu nossa família se aproxime do pouco que nos resta. Renata se pôs de pé, sua altura imponente projetando uma sombra ameaçadora sobre Carolina. Se voltar a contactar Ricardo, se voltar a tentar vê-lo, vou garantir que toda Salvador conheça a história do seu pai. Vou destruir seu pequeno negócio, sua reputação, tudo o que lhe importa. Está claro? Carolina não respondeu. Não conseguia. As palavras haviam se prendido em sua garganta, junto com os soluços que lutava por conter. Saiu do hotel cambaleando, o mundo convertido num borrão de cores e sons que já não faziam sentido. Caminhou sem rumo pelas ruas de Salvador, atravessando praças e becos que conhecia de cor, mas que agora lhe pareciam estranhos, hostis. Seu pai. Seu pai. O homem que lhe havia ensinado a costurar seu primeiro botão, que cantava cantigas de ninar antes de dormir, que trabalhou até o último dia de sua vida para lhe dar uma educação decente. Esse homem, segundo Renata, era um traidor. Não podia ser verdade. Se recusava a aceitar. Mas as dúvidas haviam sido plantadas e, como sementes venenosas, começariam a crescer na escuridão das noites em claro que viriam. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Monteiro tentava mais uma vez ligar para o número que Carolina lhe havia dado na noite do baile. Como nas vezes anteriores, ninguém atendeu. O que ele não sabia era que sua irmã havia ordenado que aquele número fosse bloqueado de todos os telefones da família. O que ele não sabia era que Carolina, sentada no chão de seu pequeno ateliê, chorava abraçada ao vestido vermelho que ainda cheirava a jasmim e a promessas quebradas. O que ele não sabia era que Renata mentia e que a verdade enterrada sob décadas de silêncio esperava pacientemente o momento de vir à luz. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da vida de Carolina. Junho chegou com sua explosão de festas juninas, transformando Salvador num carrossel de bandeirinhas, fogueiras e música de forró. As festas enchiam as ruas de risadas e passos de quadrilha, de barracas de comida típica e mulheres que desfilavam seus vestidos caipiras como obras de arte ambulantes. Mas Carolina não participava. Havia se trancado em seu ateliê, trabalhando dia e noite para cumprir as encomendas que se acumulavam na alta temporada de casamentos. O trabalho era seu refúgio, sua maneira de não pensar, de não sentir, de não lembrar daquela noite sob os jasmins. Ricardo havia parado de ligar depois de 2 semanas de tentativas infrutíferas. Carolina imaginava que ele tinha se cansado, que havia voltado à sua vida de bailes e negócios, que ela não havia sido mais do que uma distração passageira para um homem entediado com sua própria existência. Era mais fácil acreditar assim. Era mais fácil do que enfrentar a possibilidade de que Renata havia interferido, de que aquilo que havia nascido entre eles havia sido assassinado antes de ter oportunidade de crescer. O incêndio começou pouco depois da meia-noite, durante a última noite das festas juninas. Carolina havia adormecido sobre a mesa de corte, exausta depois de terminar o último vestido de uma cliente que precisava dele para o dia seguinte. O cheiro de fumaça a acordou, áspero e penetrante, invadindo seus pulmões antes que seus olhos pudessem se abrir.
As chamas já lambiam as cortinas quando conseguiu se levantar. Vinham dos fundos, onde ela guardava os tecidos, os bordados, os moldes centenários que sua avó havia acumulado durante toda a vida. O fogo se alimentava deles com uma fome voraz, consumindo em minutos o que gerações haviam construído. Carolina saiu para a rua tossindo, os pulmões ardendo, as lágrimas se misturando com a fuligem que cobria seu rosto. Os vizinhos haviam chamado os bombeiros, mas quando chegaram, só restavam cinzas. Tudo o que ela tinha havia desaparecido. Os vestidos pela metade, as máquinas de costura, as fotografias de sua família, os dedais de prata que haviam passado de mãe para filha durante gerações. O vestido vermelho de sua avó, o mesmo que havia usado na noite em que conheceu Ricardo. Ficou de pé diante dos escombros fumegantes até o amanhecer, incapaz de se mover, incapaz de processar a magnitude da perda. Uma vizinha pôs um cobertor sobre seus ombros. Outra ofereceu um copo d'água, que ela não conseguiu beber. Os investigadores determinaram depois que o incêndio havia sido acidental, um curto-circuito na instalação elétrica antiga. Mas para Carolina, a causa não importava. O resultado era o mesmo. Estava sozinha, sem nada, com o peso de um passado que não compreendia e um futuro que havia se transformado em cinzas. As semanas seguintes foram de pura sobrevivência. Mudou-se para uma pensão barata na periferia de Salvador, dividindo o quarto com uma estudante que mal ficava em casa. Aceitou trabalhos de faxina, de garçonete, do que fosse necessário para pagar o aluguel e comer algo além de pão com manteiga. Mas não abandonou a costura. Com suas últimas economias, comprou tecidos baratos na Feira das Sete Portas. Cortava e bordava à noite, à luz de uma lamparina que havia encontrado no lixo, criando peças pequenas que vendia aos domingos no mercado modelo. Seus lenços bordados à mão chamaram a atenção primeiro dos turistas, que apreciavam a autenticidade de seu trabalho. Depois, de alguns soteropolitanos que reconheciam a qualidade excepcional de seus pontos. E, finalmente, num domingo de setembro particularmente quente, de uma mulher alta e elegante que parou diante de sua pequena banca com uma expressão de genuíno espanto. "Você bordou isto?" perguntou, segurando um xale negro com rosas vermelhas que pareciam prestes a ganhar vida. "Sim, senhora. Fernanda. Me chamo Fernanda Prado. Sou estilista em São Paulo." Carolina a olhou sem compreender totalmente a magnitude do que estava acontecendo. "Estou há 20 anos neste ramo", continuou Fernanda, seus dedos percorrendo cada ponto com reverência. "Já trabalhei com os melhores artesãos do Brasil, mas nunca vi um trabalho como este. Cada rosa conta uma história diferente. Esta aqui, no canto, tem uma tristeza linda. E esta do centro é esperança? Saudade? É memória", murmurou Carolina. "As rosas são os momentos que não quero esquecer." Fernanda a olhou fixamente e algo em sua expressão mudou. Já não era apenas admiração profissional, era reconhecimento, uma artista reconhecendo outra. "Você tem mais trabalhos?" Carolina hesitou. "Perdi tudo num incêndio há uns meses. Isto é tudo o que consegui fazer desde então." "Então terá que fazer mais, muito mais." Fernanda tirou um cartão de sua bolsa e o pressionou nas mãos de Carolina. "A São Paulo Fashion Week é em outubro. Preciso de uma coleção que surpreenda, que emocione, que faça os críticos mais cínicos chorarem. E acho que você é a pessoa que pode me ajudar a conseguir isso." Carolina olhou para o cartão, depois para Fernanda, depois de volta para o cartão. O mundo parecia ter girado sobre seu eixo. "Não tenho ateliê. Não tenho ferramentas. Não tenho nada. Terá tudo o que precisar. A única coisa que preciso de você é seu talento e sua dedicação." Era demais. Depois de meses de perdas e sobrevivência, aquela oferta parecia irreal, quase cruel em sua generosidade. "Por que eu?" perguntou Carolina, a desconfiança tingindo sua voz. "Há centenas de artesãs com mais experiência, com mais recursos." Fernanda sorriu, e seu sorriso tinha um calor que desarmou as defesas de Carolina. "Porque as outras bordam com as mãos. Você borda com a alma. E isso, querida, não se ensina nem se compra." Naquela noite, em seu quarto na pensão, Carolina chorou pela primeira vez desde o incêndio.
Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de algo que havia esquecido como se sentia: esperança. E enquanto a lua se erguia sobre Salvador, em São Paulo, Ricardo Monteiro contemplava as mesmas estrelas da varanda de seu apartamento nos Jardins. Na mão, um copo de uísque que estava há horas sem provar. Na mente, a memória de uns olhos escuros e umas mãos que contavam histórias. Ele não sabia que o destino estava tecendo os fios para um reencontro. Não sabia que as cinzas das quais Carolina havia renascido o levariam de volta a ela. Não sabia que a verdade sobre o passado estava prestes a vir à luz, mudando tudo. O outono havia pintado as árvores da Avenida Paulista com tons ocres e dourados quando Ricardo recebeu a visita que desenterraria décadas de mentiras. Passara meses num estado de funcionamento automático. Comparecia a reuniões, assinava contratos, tomava decisões que movimentavam milhões de reais, mas fazia tudo com a frieza de um autômato. Sua equipe atribuía isso ao seu habitual profissionalismo. Só Renata sabia que algo havia se quebrado em seu irmão naquela noite de primavera em Salvador. O jornalista se chamava Fernando Gomes. Trabalhava para a Folha de São Paulo na seção de investigação e passara meses seguindo o rastro de um escândalo financeiro dos anos 90 que havia ficado sem solução. «Senhor Monteiro, agradeço por me receber», disse Fernando, sentando-se diante da mesa de mogno do escritório de Ricardo. «Sei que seu tempo é valioso. O seu também, suponho. Então vamos direto ao ponto». Fernando abriu sua pasta e extraiu uma pasta grossa, repleta de documentos e fotografias. «Durante os últimos 6 meses, estive investigando a fuga dos seus pais e o escândalo financeiro que a precedeu. Encontrei informações que acho que vão lhe interessar». Ricardo sentiu seus músculos se tensionarem involuntariamente. «Esse é um assunto encerrado, Sr. Gomes. Não tenho interesse em remexer o passado. Talvez mude de opinião quando vir isto». Fernando deslizou uma fotografia sobre a mesa. Mostrava um homem jovem com uniforme de motorista, o mesmo que Renata havia mostrado a Carolina meses antes. Miguel Souza trabalhou para sua família como motorista durante 3 anos. Eu sei. Sabe também que sua família o chantageou para que ele guardasse silêncio? O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Ricardo pôde ouvir as batidas de seu próprio coração. «Do que está falando?» Fernando extraiu mais documentos da pasta. Miguel Souza descobriu por acidente os planos de fuga dos seus pais. Encontrou documentos falsos, passagens de avião, transferências bancárias para contas no exterior. Ameaçou ir à polícia. Se isso fosse verdade, por que não foi? Porque seus pais tinham informações sobre ele. Nada ilegal, mas potencialmente devastador. Miguel havia tido uma filha fora do casamento anos antes, uma menina que havia entregado para adoção quando era muito jovem. Seus pais ameaçaram revelar essa informação à esposa de Miguel se ele não cooperasse. Ricardo processava as palavras como golpes físicos, cada uma mais demolidora que a anterior. Miguel concordou em dirigir o carro naquela noite, mas não para ajudá-los a escapar. Fez isso porque era a única maneira de reunir provas que pudessem incriminá-los depois. Gravou conversas, fotografou documentos, compilou evidências, mas quando tentou entregá-las às autoridades, sua palavra foi descartada. Era um simples motorista contra a palavra de uma família poderosa. E os depósitos bancários? Renata me mostrou provas de que ele recebia pagamentos regulares. Fernando negou com a cabeça. Esses depósitos faziam parte da chantagem. Seus pais os faziam parecer pagamentos, criando uma falsa evidência de cumplicidade. Se Miguel falasse, esses registros o incriminariam. Era um seguro de silêncio. Ricardo se levantou bruscamente, incapaz de permanecer sentado. Por que me conta isso agora? Por que não tornou pública essa informação antes? Porque acabei de encontrar as provas definitivas, as gravações originais de Miguel, os documentos que ele compilou. Estavam escondidos num baú de cedro que a família dele guardava, esperando o momento certo para vir à luz. A família dele? Miguel Souza morreu há anos, mas deixou uma filha, Carolina Souza. Ela encontrou o baú recentemente, depois de perder tudo num incêndio. Era a única coisa que restava de seu pai. O nome atingiu Ricardo como uma onda gelada. Carolina, sussurrou. A conhece?
Ricardo não respondeu. Sua mente viajava a uma velocidade vertiginosa, conectando pontos que antes pareciam desconexos. Carolina, a filha do homem que havia sido injustamente culpado. A mulher da qual Renata o havia separado com mentiras. A mesma Renata que havia tido acesso a toda essa informação durante 20 anos. Renata sabia? A pergunta saiu rouca, carregada de uma fúria mal contida. Fernando guardou silêncio, mas sua expressão foi resposta suficiente. Ricardo saiu do escritório sem se despedir. Caminhou pelos corredores do edifício como um homem possuído, ignorando os olhares curiosos dos funcionários, os cumprimentos que ficavam sem resposta. Encontrou Renata na sala de reuniões, revisando relatórios financeiros com sua habitual expressão de eficiência implacável. Quando ela o viu entrar, algo em seu rosto mudou. Um lampejo de alarme cruzou seus olhos antes que pudesse disfarçá-lo. Ricardo, não te esperava até... Você sabia? 3 palavras, 6 sílabas contendo anos de traição. Não sei do que está falando. Você sabia que Miguel Souza era inocente. Sabia que nossos pais o chantagearam. Sabia de tudo isso e me escondeu durante 20 anos. Renata se levantou lentamente, sua compostura começando a se esfacelar. Tudo o que fiz foi para te proteger. Me proteger. Destruindo um homem honrado. Me separando da filha dele. Ela teria arruinado tudo o que construímos. A máscara de Renata finalmente desmoronou, revelando o medo e o ressentimento que sempre havia ocultado. Aquela mulher teria te afastado da empresa, de mim. Você teria descoberto a verdade e me odiado. Eu te odeio agora. As palavras caíram entre eles como uma guilhotina. Renata recuou como se tivesse recebido uma bofetada física. Ricardo, me escute. Não. Você teve 20 anos para falar. 20 anos para fazer a coisa certa. E escolheu mentir, manipular, destruir vidas inocentes para manter seu controle. Dirigiu-se à porta, mas parou no limiar. Vou convocar uma reunião extraordinária do Conselho. Vou apresentar minha demissão como presidente executivo e recomendar que você seja destituída do cargo. Você não pode fazer isso. Esta empresa é tão minha quanto sua. Esta empresa foi construída sobre mentiras, e eu não quero mais fazer parte disso. Saiu da sala, deixando para trás sua irmã e com ela a última peça da armadura que havia construído para se proteger do mundo. Precisava encontrar Carolina. Precisava explicar, pedir perdão, dizer a ela que tudo o que acreditava saber sobre aquela noite e os meses que se seguiram havia sido envenenado pelas mentiras de Renata. Não sabia se ela o perdoaria. Não sabia se era tarde demais. Só sabia que, pela primeira vez em sua vida, estava disposto a arriscar tudo por algo que não fosse ele mesmo. O pavilhão da Bienal fervilhava de atividade naquela tarde de outubro. A São Paulo Fashion Week havia transformado o histórico edifício num formigueiro de estilistas, modelos, jornalistas e fotógrafos que se moviam pelos bastidores com a urgência de abelhas numa colmeia. Carolina se encontrava num dos camarins improvisados, cercada de araras repletas de vestidos e do aroma penetrante de spray fixador. Suas mãos, que não haviam parado de tremer desde que chegara naquela manhã, acariciavam o babado de um dos vestidos que havia bordado durante meses de trabalho febril. A coleção que havia criado ao lado de Fernanda era sua declaração de existência. Cada peça contava uma história. O vestido preto com bordados de prata narrava a perda. O vermelho intenso com motivos de chamas falava de destruição e renascimento. O branco com bordados dourados simbolizava a esperança que havia se recusado a abandonar. 15 minutos, anunciou uma assistente, assomando a cabeça pela porta. Fernanda apareceu ao seu lado, impecável em seu tailleur preto. Pronta? Apavorada. Isso significa que você se importa. Quem não sente medo são os que não têm nada a perder. Carolina assentiu, tentando controlar sua respiração. O público que esperava do outro lado daquelas cortinas incluía os críticos mais influentes da moda brasileira, compradores das principais boutiques da América Latina, jornalistas que podiam lançar ou destruir uma carreira com um único artigo. E, embora ela não soubesse, também incluía Ricardo Monteiro. Ele havia chegado cedo, ocupando um assento na última fileira,
tentando passar despercebido em meio à multidão. Passara semanas procurando Carolina sem sucesso. Seu número de telefone havia mudado, seu ateliê já não existia, e os vizinhos do Pelourinho só sabiam que ela havia se mudado depois do incêndio. Havia sido Fernanda quem, sem saber, lhe dera a pista. O nome de Carolina aparecia no programa do desfile como colaboradora principal, e quando Ricardo viu que o evento era patrocinado pela rede hoteleira Monteiro, um patrocínio que Renata havia organizado meses antes, em mais uma de suas manobras de imagem, a ironia lhe pareceu quase perfeita demais. As luzes se atenuaram, a música começou, uma mistura de bossa nova contemporânea e eletrônica que criava uma atmosfera hipnótica. As modelos começaram a desfilar, e Ricardo esqueceu momentaneamente o propósito de sua presença. Os vestidos eram extraordinários. Cada um era uma obra-prima de artesanato e emoção. Cada bordado uma pincelada de cor numa tela de tecido. Mas foi o penúltimo vestido que o deixou sem fôlego. Era vermelho carmesim, do mesmo tom exato do vestido que Carolina havia usado naquela noite no solar do Unhão. Mas este não era uma relíquia gasta, era uma declaração de triunfo. Os bordados formavam padrões de jasmineiros e arcos coloniais, de estrelas sobre telhados baianos e de duas figuras dançando sob a lua. Era a história deles. Carolina havia bordado a história deles naquele vestido. Quando o desfile terminou e o público irrompeu em aplausos, Ricardo já estava abrindo caminho em direção aos bastidores. Ninguém o deteve. Seu nome ainda abria portas naquele mundo, embora ele já não quisesse pertencer a ele. Encontrou-a de costas, recebendo felicitações de Fernanda e da equipe de produção. Seu cabelo estava preso num coque improvisado. Manchas de linha colorida salpicavam sua blusa branca, e suas mãos se moviam constantemente, incapazes de ficar inquietas. Carolina. Ela se virou ao ouvir seu nome, e a cor abandonou seu rosto. Ricardo. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de meses de distância, de mal-entendidos, de dor não expressa. À sua volta, a atividade continuava, mas eles haviam criado uma bolha de quietude no meio do caos. Preciso falar com você, disse ele. Há coisas que você precisa saber. Já sei tudo o que preciso saber. Sua irmã se encarregou de me explicar com bastante clareza. Minha irmã mentiu. Carolina piscou desconcertada. O quê? Tudo o que ela disse sobre seu pai era mentira, ou pior, era uma versão distorcida da verdade desenhada para nos destruir. Não. Carolina balançou a cabeça, resistindo a acreditar. Meu pai era um homem honrado, jamais teria... Não teve. É isso que estou tentando dizer. A voz de Ricardo suavizou. Seu pai foi um herói, Carolina. Ele tentou impedir meus pais, reuniu provas contra eles. E eles destruíram a vida dele para mantê-lo em silêncio. Fernanda, percebendo que aquela conversa precisava de privacidade, interveio discretamente. Tem um camarim vazio no final do corredor. Podem usar aquele. Carolina hesitou, a desconfiança lutando contra a curiosidade, contra algo mais profundo que se recusava a reconhecer. 5 minutos, disse finalmente. Você me deve isso, pelo menos. O camarim era pequeno, mal mobiliado com uma cadeira, um espelho e um cabideiro vazio. Carolina se apoiou contra a parede, cruzando os braços num gesto defensivo. Ricardo permaneceu de pé junto à porta, mantendo a distância que ela claramente precisava. E então começou a falar. Contou a ela tudo o que havia descoberto graças à investigação de Fernando Gomes. Falou das gravações de seu pai, das provas que ele havia reunido arriscando sua própria segurança, da chantagem que o havia silenciado durante anos. Explicou como Renata havia usado essa informação para manipular os dois, para mantê-los separados, para proteger um poder que acreditava ameaçado por qualquer pessoa que pudesse se aproximar demais de seu irmão. Enquanto falava, observava como o rosto de Carolina passava da desconfiança à confusão, da confusão à dor, da dor a algo que parecia alívio, misturado com uma tristeza antiga. Meu pai, sua voz se quebrou. Ele nunca pôde me contar a verdade. Morreu carregando um peso que não lhe pertencia. Eu sei. E sinto muito. Sinto muito por não ter questionado antes as palavras de Renata. Sinto muito
por ter deixado o medo me controlar. Sinto muito por cada dia que passou sem te procurar. Carolina fechou os olhos, as lágrimas rolando silenciosamente por suas bochechas. Por que agora? Por que vem me contar isso agora? Porque você precisava saber a verdade sobre seu pai, porque eu te devia isso, e porque... Ricardo respirou fundo, preparando-se para a vulnerabilidade que sempre havia evitado. Porque não parei de pensar em você desde aquela noite. Porque cada vez que fecho os olhos, vejo o jardim de jasmins e sinto que algo fundamental falta na minha vida. Aproximou-se um passo, depois outro, até que estivessem perto o suficiente para que ela pudesse ver as sombras sob seus olhos, as linhas de tensão que os meses haviam gravado em seu rosto. Não te peço que me perdoe. Não te peço que esqueça a dor que as mentiras minhas e da minha família te causaram. Só te peço que me deixe tentar te demonstrar que o homem que você conheceu naquela noite era real, que o que eu senti, o que nós sentimos, não foi uma ilusão. Carolina abriu os olhos. Neles brilhava algo que Ricardo não ousava nomear por medo de que desaparecesse. Aconteceram muitas coisas, sussurrou ela. Eu já não sou a mesma pessoa que tropeçou numa bandeja de salgadinhos. Eu também não sou o mesmo que parou um discurso porque não conseguia tirar os olhos de uma desconhecida. Ricardo estendeu a mão sem tocá-la, oferecendo uma escolha. Mas talvez possamos descobrir quem somos agora, juntos. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e de medos. Lá fora, o burburinho do desfile continuava, alheio ao momento que se desenrolava naquele pequeno camarim. Finalmente, Carolina ergueu sua mão e a pousou sobre a dele. Não era um perdão, não era uma promessa. Era um começo, frágil, incerto, mas real. E às vezes, um começo é tudo o que se precisa. As semanas que se seguiram ao reencontro foram de uma complexidade que nenhum dos dois havia antecipado. Carolina havia aceitado explorar a possibilidade de reconstruir o que havia entre eles, mas as cicatrizes dos meses passados não saravam facilmente. Cada vez que Ricardo ligava, uma parte dela esperava que fosse a última vez. Cada vez que marcavam de jantar ou passear, ela buscava inconscientemente sinais de traição, de abandono iminente. O sucesso do desfile de moda havia aberto portas que Carolina nunca imaginou. Recebia encomendas de boutiques de todo o Brasil, ofertas de colaboração de estilistas internacionais, convites para eventos que antes teria considerado inalcançáveis. Mas em vez de alegria, sentia uma confusão paralisante. Ela merecia aquilo? Ou era apenas mais um sonho prestes a se desvanecer? Uma noite de março, depois de um jantar num restaurante com vista para o skyline de São Paulo, Ricardo percebeu que algo havia mudado no silêncio de Carolina. Você está muito longe esta noite, observou alcançando a mão dela sobre a mesa. Estou aqui. Fisicamente sim, mas sua mente está em outro lugar. Carolina desviou o olhar, fixando-o nas luzes da cidade que brilhavam abaixo deles como um manto de estrelas terrestres. Você já sentiu que tudo isso é demais? Perguntou finalmente. Que a qualquer momento algo vai acontecer para tomar de você. Constantemente. A honestidade da resposta a surpreendeu o suficiente para fazê-la se voltar para ele. Você, o homem que construiu um império das cinzas? Justamente por isso, porque sei quão frágil tudo pode ser. Porque vi como as coisas que acreditamos sólidas desmoronam de um dia para o outro. Ele se inclinou para a frente, seu olhar intenso cravado no dela. Mas aprendi algo importante nestes meses, Carolina. Aprendi que o medo de perder não justifica recusar-se a ter. Vivi décadas construindo muros para me proteger da dor, e a única coisa que consegui foi me trancar numa prisão criada por mim mesmo. É fácil dizer. Não, não é. A voz de Ricardo se endureceu levemente. Não há nada fácil nisso. Todo dia escolho confiar quando tudo dentro de mim grita para fugir. Todo dia escolho acreditar que o que estamos construindo vale o risco de perder. Carolina sentiu que as lágrimas ameaçavam transbordar. Eu tenho tanto medo, confessou. Medo de que isso não seja real. Medo de que um dia eu acorde e descubra que foi mais um sonho do qual preciso despertar. Então teremos medo juntos.
Não posso te prometer que tudo vai dar certo. Não posso garantir que não haverá mais dor, mais obstáculos, mais provas. A única coisa que posso te prometer é que você não enfrentará nada disso sozinha. Ele se levantou de seu assento e se ajoelhou diante dela, tomando seu rosto entre suas mãos com uma delicadeza infinita. Não estou te pedindo que confie em mim cegamente. Estou te pedindo que me permita conquistar essa confiança, dia a dia, gesto a gesto. Estou te pedindo que me dê a oportunidade de te demonstrar que há coisas neste mundo que não se desvanecem. Carolina o olhou fixamente, buscando em seus olhos algum indício de falsidade, de cálculo, das intenções ocultas que havia aprendido a esperar dos outros. Não encontrou nada disso. Só encontrou vulnerabilidade, esperança e um medo que espelhava o dela. Tudo bem, sussurrou. Tudo bem. Mas a paz que encontraram naquela noite seria testada mais cedo do que imaginavam. 3 dias depois, Carolina recebeu um pacote sem remetente no apartamento que havia alugado em São Paulo. Dentro, encontrou recortes de jornais, fotografias de paparazzi e uma nota manuscrita. As fotografias a mostravam entrando e saindo de restaurantes com Ricardo, passeando pelo Parque Ibirapuera, beijando-se discretamente numa esquina iluminada. Os recortes de jornais eram artigos de colunas sociais, especulando sobre a identidade da misteriosa mulher que havia capturado o coração do solteiro mais cobiçado do Brasil. A nota dizia simplesmente: ele vai destruir tudo o que você tocar, assim como os pais dele destruíram seu pai. Afaste-se enquanto pode. Não havia assinatura, mas Carolina não precisava de uma. Reconhecia a caligrafia elegante de Renata. Amassou os papéis com mãos trêmulas, a dúvida envenenando a paz que com tanto esforço havia começado a construir. E se Renata tivesse razão? E se estivesse cometendo o mesmo erro de seu pai, aproximando-se demais de uma família que só sabia destruir? Passou 3 dias sem atender às ligações de Ricardo. No 4º dia, ele apareceu na porta de seu apartamento, com olheiras profundas e uma expressão de preocupação que a lembrou dolorosamente de seu pai quando algo o atormentava. — O que está acontecendo? Perguntou sem rodeios. — O que houve? Carolina hesitou, a nota de Renata queimando no bolso de seu roupão. — Nada. Não minta para mim. Passamos semanas construindo algo, e de repente você se fecha como se nada houvesse existido. Preciso saber o que mudou. A confrontação fez algo se partir no interior de Carolina. Ela tirou os papéis amassados e os entregou sem palavras. Ricardo os examinou em silêncio, seu rosto escurecendo a cada segundo que passava. — Renata, murmurou finalmente, como posso ter certeza de que ela não tem razão? Como posso saber que não estou caminhando para a mesma armadilha que destruiu meu pai? Porque eu não sou meus pais. Eles provavelmente também acreditavam nisso. O golpe foi baixo, e Carolina soube no momento em que as palavras saíram de seus lábios, mas o estrago já estava feito. Ricardo recuou um passo, como se tivesse recebido um impacto físico. — Você tem razão, disse, sua voz estranhamente vazia. Você tem toda a razão em duvidar, em se perguntar se vale a pena se arriscar por alguém que vem de uma família como a minha. Dirigiu-se à porta, e Carolina sentiu o pânico se apoderar dela. — Ricardo, espera. Não. Parou no limiar sem se virar. Você precisa de tempo para pensar. E talvez eu também. A última coisa que quero é te pressionar a tomar uma decisão para a qual não está preparada. A porta se fechou com um clique suave, e Carolina ficou sozinha no silêncio de seu apartamento, cercada pelos papéis amassados que Renata havia enviado para destruir a única coisa boa que lhe restava. Deixou-se cair no sofá, abraçando os joelhos contra o peito como fazia quando criança, quando as tempestades de verão sacudiam as ruas do Pelourinho. A tempestade que rugia agora era muito pior, e ela não sabia como sobreviver a ela. Abril trouxe consigo uma surpresa que ninguém antecipava. Renata Monteiro havia desaparecido da vida pública depois de sua destituição do conselho de administração da empresa familiar. Os rumores a colocavam em diferentes lugares. Uma clínica de reabilitação na Suíça, um retiro espiritual em Minas Gerais, uma casa isolada em Trancoso. A verdade era mais mundana e, a seu modo, mais transformadora. Havia alugado um pequeno apartamento em Curitiba,
longe do escrutínio de São Paulo, e havia começado terapia com uma psicóloga especializada em trauma familiar. Pela primeira vez em sua vida, estava enfrentando as feridas que havia passado décadas, ocultando sob camadas de controle e manipulação. Mas a notícia que abalaria Ricardo viria de outra direção. O jornalista Fernando Gomes ligou numa manhã de abril com informações que desenterrariam mais um segredo do passado. Senhor Monteiro, encontrei sua mãe. O chão pareceu se mover sob os pés de Ricardo. O quê? Dalva Monteiro. Ela não morreu como sua família afirmava. Passou as últimas 2 décadas escondida numa vila de pescadores em Paraty, fugindo de um casamento que a havia destruído psicologicamente. Ricardo processou as palavras em silêncio atordoado. Ela quer te conhecer, continuou Fernando. Se você estiver disposto. A mãe de Ricardo havia fugido, não abandonado. Havia se escondido para sobreviver, não por egoísmo. Havia vivido sob um nome falso, trabalhando numa pequena pousada, sem ousar contactar os filhos por medo das represálias do marido. A morte do pai de Ricardo anos atrás não havia sido suficiente para convencê-la a voltar. Fora o documentário sobre famílias separadas que finalmente lhe dera coragem para procurar os filhos. Carolina ficou sabendo pela televisão, num noticiário que especulava sobre o retorno da matriarca da família Monteiro. Preciso ir a São Paulo, disse ela a si mesma, sem perceber que já estava pegando as chaves. Não foi uma decisão consciente. Foi um impulso, uma certeza visceral de que, independentemente do que houvesse acontecido entre eles, Ricardo não devia enfrentar aquilo sozinho. Encontrou-o no bar do hotel, sentado sozinho numa mesa afastada, com uma taça de uísque intocada diante dele. Parecia ter envelhecido anos em semanas. As sombras sob seus olhos eram mais profundas, as linhas de tensão mais marcadas, a postura habitualmente ereta ligeiramente derrotada. Carolina se aproximou lentamente, o coração batendo tão forte que estava certa de que todo o bar podia ouvi-lo. Ricardo! Ele ergueu o olhar e a surpresa que cruzou seu rosto foi seguida imediatamente por algo mais complexo, mais doloroso. Carolina, o que faz aqui? Vi as notícias. Sobre sua mãe. Ah, uma risada amarga escapou de seus lábios. As notícias. Todo o Brasil agora sabe que Dalva Monteiro ressuscitou dos mortos para recuperar os filhos abandonados. Uma história perfeita para a imprensa. Como você está? A pergunta era simples, mas continha tudo o que Carolina não sabia como expressar com palavras mais elaboradas. Ricardo a olhou longamente antes de responder. Não sei. Sinceramente, não faço ideia de como estou. Passou a mão pelo cabelo num gesto de frustração. Passei 20 anos odiando uma mulher que, acabo de descobrir, estava tão presa quanto eu. Passei 20 anos culpando-a por me abandonar quando, aparentemente, ela também foi vítima do meu pai. Você conversou com ela? Uma vez, ontem. Apontou a cadeira à sua frente. Quer se sentar? Carolina assentiu, ocupando o assento que ele oferecia. O silêncio que se estendeu entre eles era diferente do das últimas semanas. Menos carregado de ressentimento, mais cheio de uma melancolia compartilhada. Ela me contou tudo, continuou Ricardo. Os anos de abuso psicológico, o controle que meu pai exercia sobre cada aspecto de sua vida, as ameaças que a mantinham paralisada. Disse que na noite em que foi embora, ele deu a ela uma escolha: ir embora sozinha ou ficar e ver como ele destruía os filhos, usando-os como peões em seus jogos de poder. Isso é terrível. É. E também é libertador, de uma maneira retorcida. Tomou um gole de uísque, o primeiro desde que Carolina chegara. Durante décadas construí minha identidade ao redor de ser o filho abandonado, o sobrevivente que se levantou sozinho contra o mundo. Descobrir que essa narrativa era incompleta, que havia dimensões da história que eu desconhecia, te obriga a reconsiderar quem você é. Exatamente. Carolina estendeu a mão sobre a mesa, pousando-a perto da dele sem chegar a tocá-lo. Sinto muito pelo que disse da última vez que nos vimos. Não tinha o direito de te comparar aos seus pais. Você tinha todo o direito. Ricardo girou sua mão entrelaçando os dedos com os dela. Você vem de uma família que foi destruída pela minha. É normal que tenha dúvidas, medos, desconfiança.
Mas isso não justifica te machucar. Não, mas o dano não é irreparável. Pelo menos, não acho que seja. Olharam-se durante um longo momento, comunicando sem palavras tudo o que haviam calado durante semanas de separação. Minha mãe quer te conhecer, disse Ricardo de repente. O quê? Falei de você para ela, de nós, do que Renata fez para nos separar. Um sorriso triste curvou seus lábios. Acontece que ela lembra do seu pai. Diz que era um homem gentil, que cantava músicas nordestinas durante as viagens longas, que tentou ajudá-la a escapar uma vez, mas meu pai descobriu e o ameaçou. As lágrimas que Carolina havia contido durante semanas começaram a rolar por suas bochechas. Meu pai nunca me contou sobre isso. Provavelmente estava tentando te proteger, como minha mãe tentava proteger Renata e a mim ao ir embora. Como eu tentei me proteger de você me afastando quando Renata plantou suas mentiras. Ele se levantou de seu assento e contornou a mesa até ficar diante dela. Ajoelhou-se, tomando seu rosto entre suas mãos com uma delicadeza infinita. Estamos quebrados, Carolina, nós dois. Viemos de famílias quebradas, de histórias quebradas, de corações que aprenderam a temer antes de amar. Mas talvez isso nos faça perfeitos um para o outro. Talvez só as pessoas que conhecem a escuridão possam verdadeiramente apreciar a luz. Tenho medo, sussurrou ela. Eu também. Mas prefiro ter medo com você do que estar seguro sozinho. Beijou-a então. Um beijo que sabia a lágrimas e a uísque, a desculpas e a promessas, a tudo o que haviam perdido e a tudo o que ainda podiam construir. E lá fora, a chuva de abril começava a amainar, dando lugar aos primeiros raios de sol que se filtravam entre as nuvens. O verão chegou carregado de mudanças que transformaram a vida de todos os envolvidos naquela história entrelaçada de perdas e reencontros. Carolina viajou a Paraty para conhecer Dalva, acompanhada por Ricardo, mas decidida a enfrentar aquele encontro com seus próprios recursos. A pequena vila de pescadores onde Dalva havia passado 2 décadas era tão diferente da opulência que ela associava aos Monteiro que Carolina sentiu imediatamente uma conexão. As casas caiadas se agarravam às encostas como gaivotas pousadas sobre as rochas. O cheiro de sal e de mar impregnava tudo, misturando-se com o aroma das redes secando ao sol. Não havia luxos nem ostentação, apenas a beleza austera de um lugar que havia dado refúgio a uma mulher que fugia de sua própria vida. Dalva as recebeu numa casinha pequena, com vista para o mar. Seus olhos verdes, os mesmos de seu filho, brilhavam com uma mistura de nervosismo e esperança. Então você é Carolina, disse, tomando suas mãos entre as suas. A mulher que conseguiu o que ninguém pôde em 20 anos, fazer meu filho abrir seu coração. Não acho que consegui nada, respondeu Carolina, desconfortável com o elogio. Ele tomou essa decisão sozinho. Nenhuma decisão importante é tomada sozinha. Sempre há alguém que nos inspira, que nos empurra, que nos dá uma razão para mudar. Sentaram-se na varanda, contemplando o oceano enquanto o sol descia em direção ao horizonte. Dalva falou então de Miguel Souza, do homem gentil que havia tentado ajudá-la, que havia arriscado seu próprio bem-estar para proteger uma mulher que mal conhecia. Seu pai era um homem extraordinário, disse, seus olhos se umedecendo com a lembrança. Quando descobriu o que meu marido planejava, quando entendeu que ele ia abandonar os próprios filhos para se salvar, quis ir às autoridades. Mas Roberto, meu marido, era um homem perigoso. Ameaçou destruir Miguel, arruinar sua reputação, fazer sua vida impossível. Porque ele nunca me contou. A voz de Carolina se quebrou. Morreu carregando esse segredo. Morreu acreditando que o mundo pensava que ele era um traidor. Provavelmente porque amava sua mãe. E o segredo que usaram para chantageá-lo teria destruído seu casamento. Dalva apertou sua mão com gentileza. A filha que seu pai teve antes de se casar. Ele nunca parou de procurá-la. Mas naquela época, as adoções eram feitas sem registros, sem possibilidade de rastrear. Carolina absorveu aquela informação como mais um golpe numa série de revelações que não paravam de sacudi-la. Tenho uma irmã em algum lugar, murmurou. Uma irmã que nunca conheci. E talvez nunca conheça. Mas o importante é saber que seu pai não a abandonou emocionalmente.
Não carregou esse peso por covardia ou por cumplicidade. Carregou por amor. Ricardo, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa, aproximou-se de Carolina e pousou uma mão em seu ombro. Se você quiser, podemos tentar encontrá-la. Tenho recursos, contatos. Talvez depois de tantos anos. Talvez, respondeu Carolina. Mas agora preciso processar tudo isso. Preciso fazer as pazes com o pai que achava que conhecia e descobrir o pai que ele realmente era. As semanas seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Carolina voltou a São Paulo, mas manteve contato regular com Dalva através de ligações e visitas ocasionais. Descobriu nela uma mulher forte que havia sobrevivido a circunstâncias impossíveis, e essa fortaleza ressoava com a sua própria. Enquanto isso, Ricardo enfrentava seus próprios desafios. Havia pedido demissão de seu cargo na empresa familiar, cedendo o controle a um conselho de administração independente. A decisão havia sido libertadora, mas também assustadora. Pela primeira vez em sua vida adulta, não tinha um império a construir, uma meta a perseguir, uma montanha a escalar. Não sei quem eu sou sem o trabalho, confessou uma noite, enquanto ele e Carolina passeavam pelo Parque Ibirapuera sob o céu estrelado de agosto. Talvez seja a hora de descobrir. E se eu não gostar do que encontrar? Carolina parou, obrigando-o a se virar para ela. Então você vai mudar. Isso é o que há de maravilhoso em não ser definido por um cargo ou uma empresa. Você tem a liberdade de se tornar quem quiser. Você acredita nisso? Na possibilidade de se reinventar? Olha onde eu estou. Abriu os braços, abarcando o parque, a cidade, tudo ao seu redor. Há um ano perdi tudo num incêndio. Achei que minha vida tinha acabado. E agora tenho mais do que jamais sonhei. Isso foi graças ao seu talento. Foi graças a não desistir. Talento sem perseverança não serve de nada. E você tem as duas coisas, Ricardo. Só precisa encontrar uma nova direção para canalizá-las. Ele a olhou durante um longo momento e algo mudou em sua expressão. A rigidez que sempre o acompanhava se suavizou, substituída por uma vulnerabilidade que ainda lhe custava mostrar. E se minha nova direção fosse você? E se eu decidisse que a única coisa que quero construir agora é uma vida com você? Carolina sorriu, e naquele sorriso havia tudo o que as palavras não podiam expressar. Então teríamos que aprender a construir juntos, sem plantas, sem garantias, apenas com a fé de que o que estamos criando vale a pena. Beijaram-se sob as estrelas de São Paulo, duas pessoas quebradas que haviam encontrado uma na outra as peças que lhes faltavam. Não era um final feliz, era um começo incerto. Mas às vezes, os começos incertos são os únicos que valem a pena. A primavera trouxe consigo uma surpresa que ninguém antecipava. A carta chegou para Carolina em setembro, escrita numa caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Senhorita Souza, não espero o seu perdão. Não o mereço. Mas lhe devo uma explicação, e talvez através dela eu possa começar a me perdoar. Eu tinha 17 anos quando nossos pais nos abandonaram. 17 anos quando vi meu irmão mais velho se transformar da noite para o dia na única barreira entre nós e a destruição total. Desenvolvi então uma obsessão por controle que governou cada decisão da minha vida desde então. Quando vi você naquela noite no solar do Unhão, vi uma ameaça. Não porque fosse filha de Miguel Souza, mas porque vi como olhava para meu irmão. Vi que poderia afastá-lo de mim, que poderia se tornar a pessoa mais importante da vida dele, relegando-me ao papel de irmã prescindível. Usei a informação sobre seu pai não porque acreditasse que você era uma ameaça real, mas porque meu próprio medo me cegava. Preferi destruir algo bonito a correr o risco de perder a única coisa que me restava. Sei agora que estava errada. A terapia me ajudou a entender que controle não é amor, que manipulação não é proteção, que o medo não justifica o dano que causamos aos outros. Não lhe peço que me perdoe. Só lhe peço que saiba que o que fiz não foi por ódio a você, mas por um terror profundo da minha própria insignificância. Isso não o desculpa, mas talvez explique. Desejo-lhe toda a felicidade com meu irmão. Ele merece ser amado, e você parece ser a única pessoa capaz de amá-lo como ele precisa.
Atenciosamente, Renata Monteiro. Carolina leu a carta 3 vezes antes de passá-la a Ricardo, que esperava ao lado dela no sofá de seu apartamento. O que você acha? Perguntou quando ele terminou de ler. Acho que minha irmã está tentando mudar. Realmente tentando, não apenas fingindo para recuperar sua posição. Você acha que devíamos dar uma chance a ela? Ricardo guardou silêncio durante um longo momento. Há 1 ano eu teria dito que não. Há 1 ano estava tão cheio de ressentimento que não conseguia ver além das minhas próprias feridas. Mas deixou a carta sobre a mesa. Se eu posso mudar, se você pôde me perdoar apesar de tudo o que minha família te fez, quem sou eu para negar a Renata a mesma oportunidade? Não precisa ser fácil nem rápido. Não, mas pode ser possível. O reencontro com Renata ocorreu 1 mês depois, num café neutro de Florianópolis, longe das associações e memórias que carregavam os lugares de seu passado comum. Carolina havia insistido em acompanhar Ricardo, não para confrontar Renata, mas para presenciar um momento que intuía crucial para o futuro de todos. Renata estava mudada, não apenas fisicamente. Havia emagrecido, seu cabelo agora mostrava alguns fios brancos que antes tingia obsessivamente, mas em algo mais profundo. A rigidez implacável que a havia definido durante décadas se havia suavizado, substituída por uma vulnerabilidade que Carolina jamais teria imaginado possível. Obrigada por virem, disse Renata quando se sentaram. Não tinha certeza de que aceitariam. Quase não aceitamos, respondeu Ricardo com honestidade. Mas Carolina me convenceu de que as pessoas merecem segundas chances. Renata olhou para Carolina diretamente pela primeira vez. Meu irmão escolheu bem. Isso é a única coisa que importa. A conversa que se seguiu foi difícil. Houve lágrimas, acusações contidas, silêncios carregados de décadas de dor acumulada. Mas também houve algo novo. A vontade genuína de entender, de curar, de construir algo diferente sobre os escombros do passado. Quando se despediram horas depois, o sol se punha sobre o mar, pintando o céu de laranjas e violetas. Isso não significa que está tudo bem, advertiu Ricardo à irmã. Vamos precisar de tempo. Eu sei, e estou disposta a esperar o tempo que for necessário. Carolina observou a troca em silêncio, sentindo que algo importante havia mudado. Não era perdão completo. Era algo mais modesto, mas igualmente valioso. A abertura para a possibilidade do perdão. De volta a São Paulo, no avião que os levava para sua vida compartilhada, Ricardo tomou a mão de Carolina e a apertou suavemente. Obrigado. Por quê? Por me ensinar que as pessoas podem mudar. Que o passado não precisa definir o futuro. Que o amor é mais forte que o medo. Carolina apoiou a cabeça no ombro dele, contemplando as nuvens que passavam pela janela. Não te ensinei nada que você já não soubesse. Só te lembrei de que estava aí. E enquanto o avião avançava pela noite, ambos souberam que haviam superado mais uma prova no caminho em direção a algo que valia a pena lutar para preservar. Dezembro chegou com seu manto de calor e sua promessa de celebrações. São Paulo se vestiu de luzes natalinas e as feiras de Natal se encheram do aroma de panetone e de pinhão assado. Carolina havia passado semanas trabalhando numa coleção especial para a temporada de casamentos do ano seguinte. Seu ateliê no centro de São Paulo, um espaço iluminado que Ricardo havia insistido em financiar como investimento em seu futuro compartilhado, fervilhava de atividade. 3 assistentes trabalhavam sob sua supervisão, aprendendo as técnicas de bordado que sua avó lhe havia transmitido. Mas havia algo que a inquietava. Uma pergunta que não havia encontrado resposta desde que Dalva lhe revelara a existência daquela irmã desconhecida. O baú de cedro de seu pai continuava no depósito onde havia guardado os poucos pertences que sobreviveram ao incêndio. Não havia tido coragem de abri-lo, temerosa do que poderia encontrar, das revelações que poderia conter. Foi Ricardo quem a convenceu a enfrentá-lo. Você não pode construir um futuro se continuar fugindo do passado, disse uma noite, enquanto jantavam no apartamento que agora dividiam. Seja o que for que haja naquele baú, vamos enfrentar juntos. O dia em que foram ao depósito, o céu estava cinza e ameaçava chuva. Carolina tremia enquanto introduzia a chave no cadeado enferrujado, não de frio, mas de antecipação nervosa.
O baú estava tal como ela se lembrava de sua infância. As iniciais MS. Gravadas na tampa, o aroma de cedro e de tempo parado que escapou quando o abriram. Dentro havia documentos, fotografias, cartas amareladas pelos anos. Carolina foi examinando-as uma a uma, com Ricardo ao lado, segurando sua mão livre. Encontrou a certidão de nascimento de seu pai, fotografias de sua juventude num povoado do interior da Bahia, cartas de amor que havia escrito à sua mãe antes de se casarem. E no fundo, envolto num lenço de seda gasto, um envelope grosso com um endereço do Rio de Janeiro. As cartas dentro do envelope contavam uma história de amor juvenil, de uma gravidez não desejada, de uma decisão impossível tomada por adolescentes assustados num Brasil que não perdoava esses erros. A última carta, datada de 15 anos antes, incluía uma fotografia de uma mulher jovem com os mesmos olhos escuros de Carolina. Ela se chama Lúcia, havia escrito seu pai na nota anexa. Consegui encontrá-la há uns anos. Não me atrevi a contactá-la, mas queria que você soubesse que ela existe, que é real, que você tem uma irmã em algum lugar deste mundo. Se um dia ler isto, a decisão de procurá-la será sua. Carolina chorou durante horas. Chorou pelo pai que havia guardado aquele segredo durante décadas, pela irmã que nunca conheceu, pelas vidas que poderiam ter sido diferentes se o mundo houvesse sido mais gentil com as pessoas que cometem erros sendo jovens demais para entendê-los. Ricardo a sustentou em silêncio, oferecendo sua presença como o único consolo possível. Você quer procurá-la? Perguntou quando as lágrimas finalmente se esgotaram. Não sei. Carolina enxugou os olhos com as costas da mão. E se ela não quiser me conhecer? E se eu perturbar uma vida que ela construiu sem mim? São perguntas válidas, mas você também poderia se perguntar. E se ela passou toda a vida se perguntando de onde vem? E se ela está te procurando assim como você poderia procurá-la? A decisão não foi fácil nem rápida. Carolina passou semanas debatendo consigo mesma, consultando Dalva, que havia demonstrado ser uma conselheira surpreendentemente sábia, conversando com o terapeuta que havia começado a ver por causa de todas as revelações do último ano. Finalmente, na véspera de Natal, escreveu uma carta. Era breve, cuidadosa, cheia de incertezas, mas também de esperança. Enviou-a ao último endereço conhecido de Lúcia, sem saber se ela ainda morava ali, se receberia a carta, se quereria responder. E então esperou. A noite de Natal passaram em Salvador, no solar do Unhão onde tudo havia começado um ano antes. Ricardo havia organizado um jantar íntimo para celebrar o que chamava de o aniversário de tropeçar no amor da minha vida. Dalva estava ali, junto com alguns dos pescadores de Paraty que a haviam acolhido durante seus anos de exílio. Renata havia sido convidada, embora mantivesse uma distância respeitosa, consciente de que a reconciliação completa ainda estava em processo. Fernanda veio de São Paulo, trazendo consigo esboços da próxima coleção em que colaboraria com Carolina. Era uma família improvável, cosida com fios de perda e redenção, de segundas chances e perdões difíceis. Mas era uma família. E para Carolina, que havia crescido com a sensação de que algo sempre faltava, era mais do que jamais havia sonhado. Quando os sinos da meia-noite anunciaram a chegada do Natal, Ricardo a levou à parte, ao mesmo jardim de jasmins onde haviam compartilhado seus primeiros segredos. Tenho uma coisa para você, disse, tirando uma caixinha pequena do bolso de seu paletó. Carolina a abriu com mãos trêmulas. Dentro havia um anel simples com uma granada vermelha engastada em ouro. Da cor do seu vestido naquela primeira noite, explicou Ricardo. Da cor das rosas que você borda quando pensa em momentos que não quer esquecer. As lágrimas voltaram a rolar pelas bochechas de Carolina, mas desta vez eram de alegria pura. Você está me pedindo? Estou te pedindo que me deixe passar o resto da minha vida, te demonstrando que o amor não precisa terminar em abandono. Estou te pedindo que construamos algo juntos, algo que seja só nosso, algo que ninguém possa nos tirar. Carolina o olhou através das lágrimas, vendo em seus olhos verdes tudo o que haviam superado, tudo o que haviam perdido, tudo o que haviam encontrado. Sim, sussurrou. 1000 vezes sim. E enquanto se beijavam sob os jasmins de Salvador,
com o aroma das flores enchendo o ar e as estrelas brilhando sobre eles como testemunhas silenciosas, ambos souberam que aquilo não era um final. Era o começo de tudo o que haviam sonhado, sem ousar imaginar que poderia ser real. A resposta de Lúcia chegou em fevereiro, justamente quando os ipês amarelos começavam a florescer nos parques de São Paulo. Carolina reconheceu a caligrafia antes de abrir o envelope. Era semelhante à de seu pai, com as mesmas inclinações e os mesmos traços distintivos que os membros de uma mesma família herdavam. As mãos lhe tremiam tanto que teve que se sentar antes de ler. Querida Carolina, esperei toda a minha vida para receber esta carta. Meus pais adotivos me contaram a verdade quando completei 18 anos. Desde então, busquei informações sobre minhas origens, mas os registros da época eram tão deficientes que nunca consegui encontrar nada concreto. Saber que tenho uma irmã, que nosso pai nunca me esqueceu, que existe alguém neste mundo que compartilha meu sangue. Não tenho palavras para expressar o que sinto. Gostaria de te conhecer. Se você quiser, claro. Entendo que isso é tão avassalador para você quanto é para mim. Moro no Rio de Janeiro, trabalho como professora de música numa escola pública. Tenho 40 anos, sou casada e tenho 2 filhos que agora descobrem que tenho uma tia que não conheciam. Você pode me escrever, me ligar ou simplesmente ignorar esta carta se tudo for demais. Não vou te julgar pela decisão que tomar, mas se decidir dar o passo, estarei esperando. Com esperança, Lúcia. Carolina ligou para Ricardo imediatamente. Quero ir ao Rio, disse quando ele atendeu. Quero conhecê-la. Então vamos. A viagem foi organizada para a semana seguinte. Carolina passou os dias anteriores num estado de nervosismo que não conseguia controlar. Mudava de opinião a cada poucas horas. Primeiro estava convencida de que era a coisa certa a fazer. Depois, aterrorizada pelas possíveis decepções. Depois, novamente, decidida. E se ela não gostar de mim? Perguntou a Ricardo na noite anterior à partida. E se ela esperava algo diferente e eu a decepcionar? Isso é impossível. Não seja condescendente. Não estou sendo. Ricardo tomou seu rosto entre as mãos. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Qualquer pessoa que tenha o privilégio de te conhecer vai perceber isso. O encontro aconteceu num café de Ipanema, um espaço pequeno e acolhedor com paredes de tijolos aparentes e o aroma de café recém-coado. Carolina chegou primeiro, escolhendo uma mesa junto à janela de onde podia ver a porta de entrada. Quando Lúcia apareceu, Carolina soube imediatamente que era ela. Não apenas pela semelhança física, os mesmos olhos escuros, a mesma linha do maxilar, as mesmas mãos expressivas, mas por algo mais profundo, uma conexão que transcendia a lógica e se ancorava em algo ancestral. Olharam-se durante um longo momento, ambas imóveis, ambas prendendo a respiração. Então Lúcia sorriu, e Carolina viu naquele sorriso o sorriso de seu pai. Oi, a irmã, disse Lúcia com voz trêmula. Oi, respondeu Carolina, e as lágrimas começaram a cair. Abraçaram-se no meio do café, alheias aos olhares curiosos dos outros clientes, alheias a tudo exceto ao momento que haviam esperado toda a vida sem saber. Conversaram durante horas. Lúcia contou sua vida. A infância feliz com pais adotivos que a adoravam. Os anos de adolescência marcados pela curiosidade sobre suas origens. O momento devastador em que descobriu que havia sido entregue para a adoção. Falou de seu marido, de seus filhos, de seu trabalho como professora de música, que lhe permitia transmitir aos outros a paixão que sentia pela criatividade. Carolina compartilhou sua própria história. A perda de seu pai, o legado de sua avó, o incêndio que destruiu tudo e o renascimento que se seguiu. Falou de Ricardo, de Dalva, da família improvável que havia construído a partir dos escombros de tantas famílias quebradas. Nosso pai teria se orgulhado de nós duas, disse Lúcia quando o café já havia esfriado nas xícaras e as sombras da tarde se alongavam sobre as calçadas. Ele nos deu a vida, ainda que as circunstâncias nos separassem. E agora, depois de tanto tempo, a vida nos reuniu. Você acredita em destino? Perguntou Carolina. Acredito que as pessoas destinadas a se encontrar sempre se encontram, mais cedo ou mais tarde.
Às vezes, o caminho é longo e doloroso, mas o encontro vale a pena. Naquela noite de volta ao hotel onde se hospedava com Ricardo, Carolina sentiu uma paz que nunca havia experimentado. Era como se uma peça que sempre havia faltado no quebra-cabeça de sua vida finalmente tivesse encontrado seu lugar. Como foi? Perguntou Ricardo quando ela entrou no quarto. Foi tudo o que eu esperava e mais. Sentou-se ao lado dele na cama, apoiando a cabeça em seu ombro. Tenho uma irmã, Ricardo. Uma irmã que herdou a música do nosso pai, assim como eu herdei suas mãos para criar. O destino tem um senso de humor torto. Não é humor, é justiça. Depois de tanta dor, depois de tantas perdas, finalmente algo se equilibra. Ricardo a abraçou e naquele abraço Carolina encontrou tudo o que precisava. Segurança, amor, a promessa de um futuro que valia a pena esperar. A viagem de volta a São Paulo marcou o encerramento de um capítulo e o início de outro. O casamento seria celebrado em junho, na pequena igreja da Vila de Pescadores em Paraty, onde Dalva havia encontrado refúgio. Lúcia e sua família estariam presentes. Renata, cuja reconciliação com Ricardo avançava lentamente, mas com firmeza, havia aceitado ser madrinha. Era uma família tecida com fios de cores diferentes, alguns brilhantes, outros escuros, mas todos necessários para criar o padrão completo. Uma família que não havia nascido do sangue, mas da escolha, do perdão, da vontade de acreditar que o amor pode curar até as feridas mais profundas. E Carolina, a costureira do Pelourinho que uma vez tropeçou numa bandeja de salgadinhos num baile da alta sociedade, se preparava para escrever o capítulo mais importante de sua história, o capítulo que ela mesma escolheria. A igreja de pedra se erguia contra o céu de Paraty, suas paredes antigas cobertas de musgo e de séculos de orações sussurradas. O sol de junho se filtrava através das janelas estreitas, pintando padrões de luz dourada sobre os bancos de madeira onde os convidados esperavam. Carolina se contemplava no espelho do pequeno quarto anexo à sacristia. O vestido que usava era sua obra-prima, a culminação de tudo o que havia aprendido, de tudo o que havia sofrido, de tudo o que havia amado. Era branco, naturalmente, mas não um branco frio e vazio. Era o branco das nuvens ao amanhecer, salpicado de bordados dourados que contavam uma história visível apenas para quem soubesse ler a linguagem dos pontos. No corpete, jasmineiros de Salvador entrelaçavam seus galhos com as ondas do Atlântico paratiense. Na saia, rosas vermelhas e amarelas formavam um caminho que começava na cintura e descia até a borda da renda. E no véu, tão leve que parecia feito de suspiros, diminutas estrelas bordadas lembravam aquela primeira noite sob o céu do solar do Unhão. Dalva entrou silenciosamente e parou junto a ela, seus olhos verdes, os mesmos de Ricardo, brilhando com lágrimas contidas. Você está linda, disse simplesmente. Obrigada por estar aqui. Obrigada por tudo. Sou eu quem deve agradecer. Dalva tomou suas mãos. Você me deu a oportunidade de fazer parte de algo que achava ter perdido para sempre. Uma família. Me recebeu quando tinha todo o direito de me odiar pelo que meu marido fez ao seu pai. O ódio não constrói nada. E eu passei tempo demais da minha vida perdendo coisas para desperdiçar energia destruindo as que me restam. Lúcia apareceu na porta, seu vestido azul marinho complementando a cor de seus olhos, os mesmos que compartilhava com Carolina. Está na hora, irmã. A palavra ainda soava nova, ainda provocava um arrepio de emoção cada vez que a ouvia. Carolina pegou o buquê de jasmins e rosas vermelhas que esperava sobre a mesa. Respirou fundo, sentindo como o ar enchia seus pulmões e com ele a certeza de que tudo o que havia vivido, as perdas, os renascimentos, os medos, as esperanças, a havia conduzido exatamente a este momento. Caminhou em direção à porta da igreja, no braço de Lúcia, que havia insistido em acompanhá-la pelo corredor. Os pescadores da vila, esses homens de mãos calejadas que haviam acolhido Dalva durante seus anos de exílio, ocupavam os primeiros bancos. Fernanda estava sentada junto a vários estilistas que haviam voado de São Paulo para presenciar o momento. Renata, na primeira fileira, segurava um lenço que já estava encharcado de lágrimas, e no final do corredor, esperando junto ao altar,
estava Ricardo. Vestia um terno escuro que realçava o verde de seus olhos, aqueles olhos que a haviam encontrado no meio de uma multidão e não haviam parado de procurá-la desde então. Quando a viu aparecer, sua expressão se transformou completamente. A máscara de controle que havia usado durante décadas se desvaneceu, substituída por uma vulnerabilidade pura, por um amor que não tentava se esconder. Carolina caminhou até ele com passos que não tremiam. Já não era a jovem assustada que havia tropeçado naquela noite de primavera. Era uma mulher que havia atravessado o fogo e emergido mais forte, que havia perdido tudo e encontrado algo infinitamente mais valioso. Quando chegou ao lado dele, Ricardo tomou suas mãos entre as suas. Nunca pensei que este dia chegaria, sussurrou só para ela. Nunca pensei que merecia algo assim. Todos merecemos amor, respondeu Carolina. Alguns de nós apenas demoram mais para encontrá-lo. A cerimônia foi simples e emocionante. O padre, um homem idoso que havia batizado gerações de pescadores naquela igreja, falou dos caminhos do destino, das provas que fortalecem e dos amores que transcendem as circunstâncias. Quando chegou o momento de trocar os votos, Carolina falou primeiro. Ricardo, te conheci numa noite que deveria ser comum e se tornou o começo de tudo. Você me ensinou que as muralhas mais altas podem desabar, que as feridas mais profundas podem sarar, que o medo não precisa governar nossas decisões. Prometo te amar, não apesar das suas sombras, mas junto com elas. Prometo construir com você algo que nenhum de nós dois poderia construir sozinho. Prometo ser seu refúgio quando o mundo for demais, sua companheira quando precisar de força, seu lar quando buscar descanso. Ricardo engoliu em seco, visivelmente emocionado. Carolina, antes de te conhecer, acreditava que amar significava perder. Acreditava que se abrir para alguém era um convite à dor. Mas você me mostrou que o verdadeiro risco não está em amar, mas em se recusar a fazê-lo. Prometo honrar sua confiança a cada dia da minha vida. Prometo ser vulnerável quando for mais fácil me esconder, ser corajoso quando tiver medo, ser seu quando tudo em mim quiser fugir. Prometo que nunca, enquanto eu viver, você voltará a se sentir sozinha. As alianças foram trocadas, as palavras rituais pronunciadas. E quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam continha tudo o que as palavras não podiam expressar. A recepção foi celebrada no jardim da casa que Dalva havia alugado para a ocasião, com vista para o mar que rugia suavemente contra as pedras. As mesas estavam decoradas com flores silvestres e velas que brilhariam quando caísse a noite. Quando chegou o momento da primeira dança, a banda começou a tocar uma valsa lenta. Carolina olhou para Ricardo com um sorriso. Lembra da primeira vez que dançamos? Lembro de cada segundo daquela noite. Meus passos eram um desastre. Seus passos eram perfeitos porque eram seus. Moveram-se juntos pela pista improvisada. E desta vez os passos de Carolina eram seguros, elegantes, sincronizados com os dele, como se houvessem dançado juntos a vida toda. Os convidados aplaudiram, mas eles mal perceberam. Estavam perdidos em seu próprio mundo, na bolha que haviam criado naquela primeira noite e que havia sobrevivido a todas as tempestades. Quando a música terminou, Ricardo a conduziu até a beira do mirante, de onde podiam contemplar o sol descendo em direção ao horizonte. Obrigado, disse ele. Por quê? Por existir, por tropeçar naquela bandeja, por não desistir quando tudo parecia perdido, por me dar uma razão para acreditar em algo maior do que eu mesmo. Carolina se apoiou nele, sentindo o calor de seu corpo contra o dela, a solidez de sua presença. Minha avó costumava dizer que as histórias mais bonitas são as que começam com tropeços, que os caminhos retos são chatos, que são as curvas e os obstáculos que fazem o destino valer a pena. Sua avó era uma mulher sábia. Era. Carolina sorriu pensando em todas as mulheres que haviam contribuído para trazê-la até este momento. Sua avó, sua mãe, Dalva, Lúcia, até Renata à sua maneira. E acho que ela ficaria feliz de me ver agora. O sol finalmente afundou no oceano, tingindo o céu de laranjas e violetas e vermelhos, que lembravam a cor do vestido que Carolina havia usado naquela primeira noite. Às suas costas, a festa continuava.
Lúcia dançava com seu marido enquanto seus filhos corriam entre as mesas. Dalva conversava com os pescadores que a haviam acolhido durante seus anos de solidão. Renata ria de algo que Fernanda havia dito, e naquela risada havia um eco da mulher que ela poderia ter sido se o medo não a houvesse deformado durante tanto tempo. Era uma família imperfeita, cosida com fios de perda e redenção, tecida com padrões de segundas chances e perdões difíceis. Mas era uma família, e isso era mais do que qualquer um deles havia sonhado ser possível. Carolina se virou para Ricardo, contemplando o rosto do homem que havia escolhido amá-la quando teria sido mais fácil se afastar, que havia escolhido confiar quando tudo em sua história lhe dizia para fugir. "Eu te amo", disse, e as palavras continham todo um universo de significado. "Eu te amo", respondeu ele, e em seus olhos verdes brilhava a mesma certeza, a mesma paz, a mesma promessa de um futuro que construiriam juntos. Beijaram-se enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer sobre o Atlântico, sob o mesmo céu que havia testemunhado séculos de histórias de amor e perda, de separações e reencontros. E em algum lugar, talvez, o espírito de Miguel Souza sorria ao ver que sua filha havia encontrado o que ele nunca pôde ter: um amor que não tinha medo de si mesmo, uma família que escolhia se amar apesar de tudo, e a paz de saber que as histórias mais escuras podem ter os finais mais luminosos. O vestido carmesim que Carolina havia usado naquela primeira noite descansava agora num baú de cedro novo, junto ao vestido de noiva que acabara de criar. Um dia, talvez, uma filha ou uma neta o descobriria e perguntaria sobre sua história. E Carolina lhes contaria sobre uma noite de primavera em Salvador, sobre jasmins e arcos coloniais, sobre um tropeço que mudou 2 vidas, sobre muros que desmoronaram e pontes que foram construídas. Contaria que o amor verdadeiro não é aquele que evita as tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva. Contaria que às vezes, só às vezes, os finais felizes existem, e enquanto fizesse isso, olharia para Ricardo com os mesmos olhos que o haviam encontrado naquela noite em meio à multidão, e saberia que cada palavra era verdade, porque algumas histórias estão destinadas a serem contadas, e a deles estava apenas começando. Porque amar era a única forma de verdadeiramente se encontrar.